Há placares que não refletem o que foi o jogo. É o caso da vitória por 3-0 da Ponte Preta sobre o Amazonas na noite da última segunda-feira, no Majestoso. Mas não que o cenário tenha sido de equilíbrio e o Amazonas merecesse sorte melhor. Pelo contrário, a Macaca foi tão superior que teve condições de fazer um resultado ainda mais elástico. Ponte Preta vence o Amazonas por 3-0 pela Série B do Brasileiro, sob desconfiança após os dois primeiros jogos sem ganhar e principalmente depois da derrota por 3-0 sobre o Goiás. João Brigatti, ciente da necessidade de fazer o dever de casa para aliviar a pressão, soltou o time e apostou em uma formação mais ofensiva. Saiu de cena o sistema com três zagueiros e entrou em ação com três atacantes, o terceiro utilizado pelo treinador em 3 rodadas até aqui. Foram 4 novidades entre os titulares em relação ao jogo em Goiânia: Igor Inocêncio, Elvis, Iago Dias e Gabriel Novaes nos lugares de Luiz Felipe Desconforto, Joilson com dores no joelho, Dodô e G, respectivamente. A partida começou aberta, com os dois times trocando ataques nos primeiros minutos, mas, diante de um adversário inferior tecnicamente e talvez fragilizado pela prisão do atacante João momentos antes por falta de pagamento de pensão alimentícia, a Ponte fez o que é preciso ser feito em situações assim: se impor. Foi um time intenso com e sem a bola. Além dos dois belos gols de Gabriel Novaes em chutes colocados, a Ponte teve um outro gol de Gabriel Novaes anulado, teve chance clara em finalização de Iago Dias dentro da área e acertou o travessão com Matheus Regis, além de outras chegadas perigosas. Em resumo, criou o suficiente para já ter liquidado a fatura de vez antes do intervalo, mas a situação ficou controlada na etapa final. A Macaca soube administrar a vantagem sem sofrer riscos. O Amazonas pouco exigiu da defesa alvinegra, e ainda teve tempo para Dodô fechar a conta nos acréscimos. Vale citar que os 3 gols nasceram de jogadas interessantes. O primeiro, Dudu Vieira acionou Iago Dias, que com um toque de cabeça colocou Gabriel Novaes no mano a mano na ponta esquerda para partir para cima da marcação e finalizar. Depois, a marcação sob pressão na saída de bola do Amazonas deixou Gabriel Novaes em condições de chutar livre na entrada da área e por fim Elvis tabelou com Vinicius e deixou Dodô na cara do gol, lance anulado de Gabriel Novaes. No primeiro tempo, também foi envolvente, com uma trama entre ele e Matheus Regis. Era uma noite em que o cenário pedia ao menos uma vitória, até aquela de 0-0 o torcedor estava aceitando. Ao entregar também uma atuação dominante e pontualmente convincente, a Ponte tira um pouco da pressão que começava a rondar o Majestoso. É também um alívio para João Brigatti buscar o equilíbrio e a regularidade para o time na sequência da Série B. O próprio treinador falou que foi uma semana difícil na entrevista coletiva depois do jogo. Com o resultado, a Macaca chegou aos 4 pontos e deixou a zona de rebaixamento, pulando para o meio da tabela. O próximo desafio está marcado para sábado, contra o Operário PR, às 17h em Ponta Grossa. Resta saber qual Ponte entrará em campo daqui a 5 dias. Veja também: